Vamos lá. Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre a internação compulsória de dependentes químicos. Vamos falar também da terapia familiar chamada Constelação e vamos falar do projeto Damas e Companhia. Os nossos convidados que já estão aqui no estúdio são Flávia Vilaverde, que é psicoterapeuta e que vem falar sobre essa terapia Constelação Familiar Sistêmica. Vamos saber tudo sobre isso já, não é isso? Com certeza. Obrigada, Flávia. Nós estamos com o Ricardo André de Souza, que é defensor público. Ele vai falar sobre a legalidade da internação compulsória de dependentes químicos. Obrigado por ter vindo, Ricardo. Obrigado. Estamos também com o Hugo Fagundes, que é superintendente de saúde mental do Rio de Janeiro e que também vai falar sobre essa polêmica criada pela remoção à força de usuários de drogas. Não é isso, Hugo? Obrigado pela oportunidade. Estamos com Maria Helena Araújo, que é empresária e que criou o projeto Damas e Companhia, que é voltado para resgatar a autoestima de mulheres acima de 50 anos. Brotos. Gata. E estamos com o produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar para vocês como participar do nosso programa hoje. Prazer em vê-lo aqui, Bruno. E aí, Vera? Camisa tá linda. Ô, rapaz. Espero que você não morra de frio. O prazer é todo meu. Muito boa tarde para vocês. Muito boa tarde para você que está em casa e quer participar do Sem Censura, é claro. Você quer? Ó, é só você entrar na sua rede social, mandar uma pergunta pra gente, você usa a hashtag, aquele jogo da velha, Sem Censura, que é a sua mensagem. Cai aqui, eu passo para eles, é muito simples. Maravilha, Bruno. Então, por favor, participe. Vamos começar com a Flávia Vilaverde, que é psicoterapeuta. Flávia, pessoas da equipe, inclusive, adoram essa terapia. Como você não conhece, constelação, gente, é o máximo, é básico. Afinal de contas, nós somos feitos dos nossos pais, dos nossos avós, etc, etc. Então, é uma terapia que tem sucesso. Você, inclusive, age no sistema penitenciário. Você tem grupos de presos. Agora, vamos começar do começo. O que é essa terapia Constelação Familiar? Bem, primeiro, boa tarde a todos. Essa terapia é uma terapia que foi desenvolvida pelo alemão chamado Bert Hellinger. E ele percebeu que nós temos uma fidelidade ao nosso sistema familiar muito maior do que o que a gente imagina. Então, na verdade, nós estamos sempre servindo a esse sistema. Ou nós vamos servir de uma forma em que a gente fique na nossa presença, né, na vida, ou nós vamos servir adoecendo para denunciar que algo lá de trás, dos nossos ancestrais, não foi incluído, né? Não foi incluído por nós mesmos. Mas tem alguma coisa de reencarnação, espiritismo? Não, não tem nada disso. Tá. Essa técnica, ela é toda feita, essa terapia, ela é uma terapia breve e ela é toda de base vivencial. Portanto, ela é montada. Nós montamos, tem duas formas de fazer, né? Que pode ser individual ou em grupo. E nós montamos o sistema dessa pessoa para identificar aonde ela pode estar presa, né, com alguma questão do sistema familiar. Não, eu adoro a ideia de que, na verdade, a gente age ou repete coisas que estão no universo que a gente conhece, no qual a gente nasceu e que está repetindo. Digamos, eu posso repetir comportamentos da minha mãe sem me dar conta. Uhum. E você diz que é mais do que isso. Eu posso estar repetindo Sim. da avó da minha mãe sem me dar conta. De uma tataravó, de algum ancestral que você nunca nem conheceu, né? Então, a constelação ela serve para justamente liberar isso, para fazer com que você fique mais presente no seu destino. Na verdade, é como se você tomasse consciência desses aprisionamentos, você se liberaria, isso? Exatamente. Na verdade, você toma consciência do quê? Do amor. O amor que vincula todos os membros desse sistema familiar. Ai, Flávia, não é verdade que o amor vincula os sistemas familiares. São interesses frequentemente mesquinhos, ódios e ressentimentos que
fazem justamente que a gente seja prisioneiro de sentimentos ruins. Exatamente. Porém, os nossos sentimentos, né, para um olhar da constelação familiar, ainda é algo pequeno. Veja bem, se a gente assiste um filme romântico, a gente fica todo encantado e apaixonado. Aí a gente assiste uma cena violenta, com muita dor, imediatamente o nosso sentimento também muda. Não é esse sentimento pequeno que você me dá alguma coisa que eu gosto e eu falo, eu te amo, Vera. Agora que você fez algo que eu não gostei, não quero mais você. Não é isso. Esse vínculo, ele é maior do que sentimento. Ele é uma ligação. Ele é como se fosse um DNA. Aí não precisa ser chamado de amor, então. Ele pode ser um vínculo mesmo. Quer dizer, um vínculo afetivo. Um vínculo afetivo. Um vínculo afetivo. Sério, definitivo e comprometedor quase. Sim. Um comprometimento, no fundo, né? Mas aí, me conta como é que você... Tem a ver com psicodrama? Não, na verdade, nós descobrimos aonde a gente está embaralhado no nosso sistema quando a gente monta essa técnica e nós entramos num campo fenomenológico, né? Então, na verdade, é através desse campo que eu vou perceber aonde que eu estou amarrada no meu sistema familiar. Para o teu verdadeiro ser conseguir aparecer, é isso? Nesse sentido que ele é fenomenológico. Isso, exatamente. Ele é fenomenológico, né, no seguinte sentido, não sou eu, enquanto terapeuta, que vou falar para o meu paciente, né, o que está acontecendo com ele. É aquele campo, ou seja, a sabedoria do próprio sistema familiar dele, que vai me falar aonde aquela energia de amor foi bloqueada. Entendi. Aí como é que você faz a terapia na prática? A terapia na prática, a pessoa me chega com qualquer tema palpável, né, de algum comprometimento que ela esteja na vida. Qualquer problema, pode ser profissional, pode ser de saúde, né? E nós vamos montar a constelação. Nós pegaremos pessoas, se for a constelação em grupo, ou na constelação individual, nós pegamos bonecos e esses bonecos e essas pessoas vão representar os ancestrais. Nós colocamos, né, no caso do grupo, nós colocamos no espaço adequado e, a partir disso, os representantes vão sentindo e deixando com que o corpo se movimente a partir da sensação que eles percebem nesse campo. Você levanta, por exemplo, você chega para mim e diz assim, Vera, vamos lá. Sua mãe, qual é o seu problema com sua mãe, qual é o seu problema com seu pai, qual é o problema com sua avó? Você faz esse quadro ou não? Você não, esse quadro... Ele é agido ali. Ele é agido. Esse quadro é a vivência que me fala. Muitas vezes a pessoa ela só vai me trazer o problema dela mesmo. Olha, Flávia, eu estou com uma dificuldade assim na vida. E aí eu vou montar e é aquele campo que vai me falar aonde que ela está vinculada de uma forma, né? É o que o Bert Hellinger chamou do amor que adoece. Né, vinculada de uma forma torta com esse sistema. Tá, eu quero chegar lá nos prisioneiros, mas eu quero, por exemplo, aqui, tá? Eu chego para você e digo assim, eu estou com dificuldades, sei lá, com a minha mãe. Aí você vai pôr não necessariamente são pessoas conhecidas minhas, né? Estamos aqui em grupo, nós. Sim. Aí você vai pôr o Pedro representando, assim, representa aí o pai dela, a Maria Helena como a mulher vai representar a mãe, o Bruno meu irmão e o outro meu irmão, por exemplo? Isso, exatamente. Agora... E aí? E aí que o movimento, aí que a terapia começa, né? O movimento que eles vão fazendo, eu vou percebendo, olha... todos nós vamos sentir juntos. Na verdade, o terapeuta ele só vai ajudar a comunicar aquilo que todos nós estamos sentindo e percebendo. Mas eles, por exemplo, aí é um psicodrama, ou seja, eles vão falando, vão interagindo? Não, nem sempre eles precisam falar. Quando eu tenho alguma dúvida do movimento, eu pergunto, mas nem sempre é preciso fala. Inclusive, o que eu quero tirar numa constelação é a fala no sentido do racionalizar o que se está falando, né? Porque a gente entra mesmo numa sabedoria de campo. E isso pode ser chamado também, né, como se fosse numa intuição, que na verdade todos nós temos. Quantas vezes você pergunta para uma pessoa, como que você está? E a pessoa fala, eu estou ótima. Você, poxa, não está bem. Eu estou sentindo que não está bem. Né? Um gatinho, muitas vezes, chega perto da gente. Os animais usam muito essa sabedoria de campo. Como eles não têm a faculdade racional, né? É incrível como você, às vezes, está com uma cólica, o animal vem, chega e deita na sua barriga e nada foi dito. Né? É essa comunicação que a gente acessa na constelação familiar. Tá, então...
demanda muito da terapeuta, no caso, ou do terapeuta, porque ele que tem que ficar ressentindo, sentindo e filtrando o que ele próprio está sentindo daquilo que está sendo passado para ele. Você e a pessoa que está, sei lá, no centro, é isso? Na verdade, o terapeuta, ele é um instrumento para aquilo ali. Tá. Ele demanda pouco de mim. O que demanda de mim é a minha disponibilidade com aquele paciente. Tá. E no caso, o paciente aqui é o ator principal mesmo. Ele que vai sentindo coisas? Ele vai sentindo também, mas o paciente, muitas vezes, eu coloco alguém também para representar a ele. Ele fica aqui sentado e observando, né, o fenômeno que vai acontecendo nesse campo em que estamos observando. Tá. Você quer fazer uma pergunta? Na minha cabeça, eu acho que é um pouco... Tem uma coisa teatral aí no... Pois é, pensei no psicodrama por causa disso. Lembra algo teatral, né? Mas não, porque na verdade a gente entra num campo energético mesmo. Então, os movimentos que eu faço enquanto um representante não é algo que eu queira fazer, é algo mais forte que eu. Eu queria ver um negócio desses. Eu queria ver. Exatamente, a constelação ela é muito fácil de ser explicada, é muito difícil de ser explicada, mas quando a gente vivencia, é muito fácil. Todo mundo entende exatamente a função dessa técnica. Olha só, você trabalha, então vamos lá para o caso prático, porque aí eu quero ver a eficácia disso. Por que você escolheu trabalhar em penitenciárias com presos? Na verdade, eu trabalho na Central de Penas e Medidas Alternativas. Então, eles não estão presos, são réus cumprindo medida alternativa. Maravilha. Eu não atuo só nessa área, eu atuo também no consultório e já percebia a potência da constelação no consultório. Há um ano, um rapaz, um homem chamado Clécio, que é um psicólogo lá da CPMA, ele assistiu o meu workshop e ele me fez esse convite para que eu pudesse fazer oficinas de constelação que funcionariam como medidas alternativas para os réus. Né? Esses réus são convidados a participarem dessas oficinas e funciona como horas para eles. E aí, como foi? Foi maravilhoso. Na verdade, eu estou há um ano, então agora que eu estou percebendo, né, a ação verdadeira dessa prática lá, e eu percebo que lá é um lugar de empoderamento. Eu sempre gostei muito da área, sempre me intrigou a área do sistema penal e tudo que envolve prisões, penas. Isso sempre me intrigou um pouco, principalmente porque eu acho que as nossas prisões elas são vendidas como se fosse para algo, né, para ressocialização, e a gente sabe que não é isso que acontece. Então, quando eu cheguei lá, eu queria muito perceber se realmente existia alguma forma em que eu pudesse olhar para aquelas pessoas e que algum trabalho de empoderamento pudesse ser feito ali. E eu estou sentindo que é um pouco isso o lugar da constelação ali. Você está achando que ali funciona pra caramba? As pessoas estão ressocializando-se? Na verdade, sim, eu percebo assim, que a dificuldade que existia de cumprir medida alternativa começou a diminuir depois que eles participaram do grupo de constelação, da oficina de constelação familiar. Quer dizer, tem uma resistência menor. Exatamente. Eles conseguem... Muitos tinham problemas assim, em cumprir a quantidade de horas que o juiz, que é o Alfredo lá, né, onde eu estou, a quantidade de horas que era estabelecido. E aí eles começaram a frequentar o grupo e aí eles começaram a perceber que não precisavam chegar atrasados, que podiam sim cumprir aquelas horas e que muito mais do que aquelas horas eles podiam ter um trabalho que eles realmente gostem na vida, né? E eu comecei a perceber que houve um despertar até dos próprios sonhos, que era muito abafado até então ali, né? Maravilha. Olha só, eu vou esperar que os nossos telespectadores se manifestem para conversar mais um pouquinho com você. Maravilha. Deixa eu começar agora com Marilena.
Porque aí depois a gente se dedica àquele assunto leve da internação compulsória. Né? Vamos falar primeiro, a gente vai transformar o mundo em pessoas muito socializadas e damas muito cheias de companhia. Exatamente. Vamos lá, Maria Helena, que ideia é essa? Quer dizer que as mulheres estão presas dentro de casa e ninguém quer sair? Mulher de 50 anos, Maria Helena? Não é assim. Na verdade, essa ideia surgiu de uma experiência própria, né? Eu me separei em torno dos 50 anos e eu me lembro que, na ocasião, eu fiquei assim completamente perdida, né? Minhas amigas estavam todas casadas, né? Não tinha como sair, não tinha o que fazer, perdida realmente, apesar de jovem, né? Ainda jovem e trabalhando bastante. Me senti muito isolada nesse processo e essa memória ficou. Tá. Claro que eu venci tudo isso e essa memória ficou, né? E observando, vamos dizer assim, as mulheres mais velhas, né? Algumas dificuldades para sair de casa, a questão da segurança, a questão da autoestima dessa mulher que quando se separa, ou quando fica viúva, ou quando os filhos crescem, né? E o ninho começa a esvaziar, ficam perdidas sem saber um pouco para onde ir, como ir, né? E a questão da segurança também aqui no Rio de Janeiro, que também envolveu muito, assim, para que a gente tocasse esse projeto adiante, né? Eu me inspirei também nas damas de companhia da Idade Média, né? Onde as damas de companhia faziam companhias para as suas rainhas e eram mulheres assim educadas, mulheres da sociedade, que podiam estabelecer uma troca interessante com essas mulheres. Então, damas de companhia é um pouco isso, né? Quer dizer, são mulheres acima dos 50 anos que atendem mulheres que querem sair, que querem passear, né? Que querem se divertir e trazer de volta essa mulher para a vida. Quer dizer, é um site de encontros entre mulheres? Não é um site, na verdade é uma ação física, né? O nosso trabalho, a cliente, vamos dizer assim, contrata a dama de companhia para que ela possa fazer o que ela quiser. Eu sei, mas vocês estão em que lugar físico? Vocês têm um lugar físico? Nós temos um escritório físico, claro. Mas você vai ser contratada por telefone ou por telefone, nós temos uma página no Facebook, né? Nós estamos lançando o projeto, na verdade, né? Vamos lançar agora na Zona Sul, até vamos fazer um evento que é um bailão de salão que a gente identificou que essas mulheres gostam de dançar, acho que a dança... Vocês fizeram pesquisa sobre... Fizemos uma pesquisa, não diria uma pesquisa formal, né? Mas uma pesquisa informal para tentar a mulher gosta de dançar, a verdade gosta de dançar, né? E aí com dançarinos, contratados, né? Então, quebrar um pouco aconteceu um pouco isso comigo. Quando eu me separei, eu tinha umas festas que aconteciam no Chico's Bar, né? E de uma senhora da sociedade e tal, e eu fui a essa festa e eu falei assim, nossa, como funciona isso, né? Dançarino contratado para dançar com as mulheres, que interessante. Então, isso ficou aqui na memória, foi uma coisa importante para mim na época, né? E a gente quer oferecer isso para as mulheres que estão precisando dessa companhia. Agora, o bacana é que a gente quer promover passeios inusitados, né? Por exemplo, eu nunca andei de helicóptero no Rio de Janeiro, fazer um tour de helicóptero no Rio de Janeiro. Então, a gente vai promover esse passeio de helicóptero no Rio de Janeiro. Tá, né? Então, não vai ser apenas uma mulher contratando outra para fazer companhia a ela? Pode ser individual e pode ser em grupo. Ou então tem esses eventos que todo mundo pode aderir. Exatamente. Tá. Né? Que as pessoas possam aderir. Então, tem uma série vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos para compras de Natal. Né? Tá. Então, as mulheres se reúnem para isso. E a ideia é assim, a gente entende que a gente vai atender aquela mulher que está solitária, que está precisando de apoio e tal, e depois a gente vai resgatar essa mulher e colocar essa mulher dentro de um grupo. Você tem clientes dos dois lados. Você tem a mulher que está sozinha e você tem a mulher que está querendo sair. Que está querendo fazer e que outras coisas. Topa fazer companhia a uma que ela não conhece. Exatamente. Em princípio, é um serviço pago. É um serviço pago. Né? Nós estamos lançando isso aqui na caríssimo? Zona Sul. Não é caríssimo, se você pensar. É tipo, né? Zona Sul do Rio de Janeiro. Zona Sul do Rio de Janeiro, não, assim, nós vamos, por exemplo, um período de 4 horas, né? Custa R$200.
não é tão Não caro ouvi, assim, peraí. né? Eu não Período ouvi de que você 4 falou, horas desculpe. de companhia Ah. custa em torno de R$200. Não é tão caro assim. É Se você caríssimo. parar para pensar É caríssimo hoje... porque, na verdade, o problema... Desculpe dizer isso aqui, eu pensei, É. falei sem pensar. É porque eu estou pensando nas minhas saídas. É. E aí eu pensei, não, tudo que você tem que pagar o resto todo. Exato, Você tem que pagar mas o nós restaurante, você tem fizemos que pagar uma- o teatro, né? Nós Esse fizemos que é o uma problema. pesquisa informal dessas mulheres, que algumas mulheres já saem à noite para esse tipo de evento e tal, elas gastam, em média, R$550, R$600 por noite. Mais os teus 200? Não. Vai ter os 200 mais 300. Sim, mas aí eu já tô no meu evento, já tenho dançarina, ela não precisa contratar o dançarino, entende? Tá, entendi. A entrada da Tá, festa. entendi. A entrada Olha da só, festa, deixa eu ir para o né? intervalo, mas a gente vai Claro, voltar, claro. a gente ainda não acabou com esse assunto não, tá? Tá. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta continuando a conversar com a Marilena. O Sem Censura volta já já. Hoje o Sem Censura está falando de constelação familiar, de dependência química e também do projeto Dama e Companhia. Mas antes de a gente voltar a conversar com a Maria Helena, vamos perguntar para o Bruno se ele tem algum comentário, alguma pergunta. Olha, tem dúvidas. Tem dúvidas e comentários. Ruth Martins, ela diz que participa das constelações familiares com a terapeuta, calma aí que mexeram aqui, com a terapeuta Ruth Barbosa, do Rio de Janeiro, há alguns anos. É uma técnica maravilhosa que muda o nosso modo de enxergarmos a nós mesmos. É um campus morfológico. E o Luiz, ele ficou bem confuso, ele fala, constelação familiar sistêmica parece algo mágico. Acho bem difícil de entender. Alguém desconhecido vai representar o pai, por exemplo, e vai começar a fazer movimentos referentes a uma pessoa que ele nunca viu, é isso? Como se dá esse contato com o indivíduo desconhecido para que a pessoa represente esse participante do sistema familiar do paciente? É uma dúvida do Luiz. Por favor, responde. Sim, então, na verdade, ele não vai... Muitas vezes nós vamos pegar representantes, é como eu falei, eu posso ter uma identificação, né, com alguém muito lá de trás, com uma tataravó. Eu não vou conhecer essa pessoa previamente, eu entro dentro de um campo. Ela é uma técnica fenomenológica. O que é isso? Um artista fenomenológico, ele não vai... eu vou pegar aquela madeira porque eu quero fazer isso. Não, ele pega o toco de madeira e ele sente o que aquele toco quer ser. E aí ele vai construindo. É isso que eu vou fazer. Eu não vou falar para a pessoa, você está com problema por causa disso, disso e disso. Não, eu como terapeuta, eu sou um facilitador para ler esse campo. Então, mesmo que você represente alguém que você nunca conheceu na vida, não tem problema, porque na verdade você vai sentir a vibração daquela pessoa naquele campo. É aquele negócio, a gente tinha que ver mesmo. Eu adoraria ver uma sessão. Vamos Vocês lá. todos serão convidados. Obrigada. Tem uma pergunta engraçada para Maria Helena, do Thiago Rodrigo. Ele pergunta, será que não pode rolar uma antipatia com a companhia? A pessoa contratar e achar, meu Deus, para que eu fiz isso? Não, claro que pode. Claro que E troca. Trocamos. Boa pergunta. Olha só, a gente vai agora dar um toquezinho na equipe do programa Estação Plural. O Fefito, a Ellen e a Mel, eles têm um recado para nós. Vamos ver? Vamos lá, Mel. Oi, Vera Barroso. Oi, pessoal do Sem Censura. Eu sou a Mel Gonçalves e eu tô aqui para convidar vocês para a segunda temporada de Estação Plural. Nessa segunda temporada, eu que sou o Fefito, vou conversar com tanta gente legal, junto com minhas colegas. Ó, tem Supla, Cris Flores, As Bahias, Linda Quebrada, Edson Cordeiro. Não dá pra perder, né? Que beleza, eu sou Ellen Oléria, vou estar com meus companheiros aqui, recebendo essa gente legal, a partir do dia 2. Agora, sexta-feira, nossa estreia. Depois do dia 2, minha gente, só programa inédito. Não perca Estação Plural na segunda temporada. Beleza, quero vocês aqui no Sem Censura, que vocês prometeram e não chegaram até agora. Enfim, vamos lá. Maria Helena, gostei dessa pergunta, mas eu acho que é facilmente resolvível. Não Com gostou da certeza, companhia? troca. Isso é que é bom, hein? Não é? Cara, a gente às vezes aguenta companhias, né, obrigatoriamente. Tanto Agora, tempo, Vera, não? o bacana também do projeto é o seguinte, claro que tem essa coisa do custo, né, da dama, claro, é uma prestação de serviço, né? Mas a gente, com o tempo, a gente está elaborando grupos também com mulheres de baixa renda e tal, que possam se reunir, que possam conversar com a gente. Agora, no dia 13 de julho, a gente vai ter ali na Associação do Bosque Marapindi, na Barra,
uma tarde de mulheres para mulheres, né? Onde todas as mulheres estão convidadas a participar. Maravilha. Você já tem muitas mulheres em vista para trabalhar com você? Para trabalhar comigo, sim. Bastante. Que são mulheres pessoas que estão querendo trabalhar. Hoje nós estamos vivendo essa crise, né? De emprego também. Então, isso é uma alternativa interessante. Né? E mulheres também que querem se ocupar, que não necessariamente precisem trabalhar, mas que querem se ocupar, né? Que possam estar oferecendo seu conhecimento, trocando conhecimento com essas mulheres. Então, tem bastante. Maravilha, Marilena. Sucesso. Depois você volta aqui. Agora, realmente, mulheres mais velhas, 50 anos, umas crianças todas, muito jovens. Obrigada. Olha só, vamos lá. Ricardo e Hugo. Ricardo é defensor público e o Hugo é da Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria saber se vocês conversaram um pouco antes para saber se vocês têm posições parecidas, porque facilita se vocês tiverem posições, pelo menos, contra a internação compulsória dos usuários de drogas. Vamos lá. A gente conversou um pouco antes e a gente dizia que, pelo menos, há um consenso, porque acho que esse tema é um tema que vem à tona em razão do episódio recente em São Paulo, né? Então, assim, pelo menos... Lembra pra gente um pouco, que foi dia 21, domingo. Sim, então, uma região de uso concentrado e de extrema, que eu costumo chamar de um bolsão concentrado de miséria, né, em que você tem diversas vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades nutricionais, de acesso à saúde, habitacionais, de desagregação familiar, tem um componente racial, que as pesquisas mostram que 80% das pessoas, e aí tem um componente de drogadição, porque esse é um problema muito complexo e que é tratado muitas vezes de maneira muito truculenta, como foi o episódio em São Paulo, em que a polícia, em que parece que as forças de segurança do Estado foram um carro-chefe de uma política, e aí a gente conversava e que pelo menos há um consenso no sentido de que aquilo ali é uma forma de atuação desastrosa. Então, dentro desse problema complexo, que pode ser analisado a partir de diversas perspectivas, essa perspectiva de atuação de força, pelo menos é um exemplo do que não se fazer nesse caso. Né, Hugo? Na verdade, me lembrou um pouco, eu não sei se vocês se lembram, se eram suficientemente com idade, quando o Collor resolveu matar o tigre da inflação com um tiro só. E foi uma das piores coisas que aconteceu com o país. Não há mágica a ser feita para lidar com algo que é da natureza humana. Nós temos um problema grave, é que as nossas cidades, elas produzem bolsões de degradação, de miséria, de sofrimento. E na verdade, o uso de drogas é uma coisa que é correlata disso. O uso de drogas está presente na população. A população de rua, ela tem essa característica, ela acaba quase que sendo jogada na droga, né? Quem na verdade, chama a atenção porque são pessoas na rua utilizando drogas. Quantas pessoas utilizam drogas dentro de nas casa, suas casas? Reclama. Exatamente. Então, eu lembro que anos atrás um delegado dizia que Ipanema brilhava à noite. Né? Era o Hélio Luz. Aqui do lado, da Polícia Civil daqui. Então, ele tinha toda a razão. Quer dizer, assim, o consumo de drogas está presente em todas as sociedades. Eu, aliás, nem gosto muito do termo dependência química, porque passa uma ideia meio do super-homem à criptonita. Né? É a droga que tem o poder, é ela que o sujeito é dependente. Na verdade, é algo para lidar com o mal-estar de existência. É algo que o sujeito faz para tentar ficar melhor, para lidar com a situação do horror, da marginalidade, do sofrimento, do fato de estar na rua, de perder referência familiar, enfim. E, obviamente, é algo que se degrada. O desenho interessante que se tinha antes era um desenho de uma política de acompanhamento. Pelo menos umas 500 pessoas estavam envolvidas num programa de acompanhamento, de trabalho assistido, de uma estrutura de moradia. Tinha um nome, como é que é? Era o de Braços Abertos. Braços Abertos. Que foram os próprios usuários que deram o nome. Né? E é interessante porque a gente conversava, essa é uma experiência
presente na literatura internacional. Aliás, uma referência na literatura internacional, eu sou psiquiatra, que fale da efetividade de você fazer internações prolongadas e forçadas de pessoas com o intuito de parar de usar droga. Na verdade, o intento do prefeito não era esse. Ele queria livrar a Cracolândia dos traficantes. Foi a decisão dele. E vamos dar uma limpada na área. Isso. Tipo assim, como tirar da vista dos olhos de todo mundo. Era essa. Se o objetivo era esse, quer dizer, esse objetivo passa por cima da dignidade da pessoa humana e de todo o arcabouço constitucional e legal, e inclusive as portarias, as normativas do Ministério da Saúde em relação às pessoas naquela situação de vulnerabilidade. Assim mesmo ele conseguiu uma liminar e foi lá e fez, né? Ali, depois que caiu. Que depois caiu. Agora, as notícias que a gente tem é de que esse agrupamento de pessoas se reúne mudaram. em outro local. Foram para a Praça Santa Isabel, que não é longe dali, é perto. Então, assim, tem um componente aí, especula-se, de especulação imobiliária, de higienização, de gentrificação. Então, quer dizer, nesse sentido, o último interesse a ser resguardado ali parece ter sido aqueles das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Ficou ali. muito suspeito, ficou muito sob suspeita essa decisão do prefeito. A gente não ficou claro porque ele não conseguiu o que ele queria e piorou, na verdade. E veja, ele propôs um instrumento, eu não sou aqui a pessoa mais preparada para falar de legislação, mas eu acompanhei todo o processo de discussão e de construção da Lei 10.216, que é a lei que regula, que fala da proteção às pessoas com transtornos mentais. E a ideia da internação compulsória não era essa, nunca se teve esse tipo de perspectiva. Eu acho que o Ricardo pode falar um pouco melhor sobre isso, com mais propriedade, mas, de qualquer forma, a ideia do housing first, primeiro da casa e dar trabalho, e fazer programas de baixa exigência, isso funcionou em Vancouver, funcionou em Chicago, tem experiências na literatura em várias cidades do mundo que inclusive apontavam, a OMS apontava a experiência de São Paulo como uma experiência exemplar. É isso que, de alguma forma, a gente está discutindo no Rio de Janeiro. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, na saúde mental, e o prefeito montou um grupo de trabalho entre assistência social, educação, ordem pública, para tentar pensar alguma forma... Está falando do Haddad, no caso, Não, estou falando do prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro. Você está falando do Rio de Janeiro. Estou achando que você está se referindo ao projeto, de São Paulo do Haddad. O projeto do Haddad é a referência que a OMS aponta. É isso que e aí, digo, o Rio de Janeiro começa a discutir a ideia de trabalhar a mesma perspectiva. Nós estamos começando a propor o de braços abertos sobre a Guanabara, que é, de alguma forma, uma forma carioca de tentar pensar uma maneira cuidadosa de lidar com essas pessoas. Nós estivemos com um programa sobre população de rua, né, Bruno? Sim. E tinha um pessoal, uma médica que veio, que ela faz atendimento ambulatorial na rua, ela sai todo dia com uma van, com enfermeiro, enfim, são 10 pessoas, para atender a população de rua. Ela vai lá e pergunta, o que você tem? E aí ela atende essas pessoas e não invade nada além do que lhe é permitido, do que é dado a isso. Quais são as situações legais de interferência numa pessoa drogada? Bom, vamos lá. Nós estamos falando de droga e de privação de liberdade. Né? Se você analisar o histórico do proibicionismo de drogas no Brasil e você olhar para o modelo bélico, para o modelo sanitário, que tem início ali nos anos 20 e 30 do século passado, você tem a previsão de internação compulsória a embriaguez escandalosa e habitual. Então, eu fico me perguntando, a legislação atual que foi mencionada, que é a lei antimanicomial, que, aliás, nem faz referência à drogadição, faz referência a questões de transtorno mental, de sofrimento psíquico, enfim. A lei atual de drogas também não faz referência à internação,
né? Você tem ali, a expressão que a lei usa é tratamento médico adequado. Tá. A lei antimanicomial, que muitas vezes é usada aí, porque há uma associação entre a situação de transtorno, de sofrimento psíquico associado ao uso de drogas ou abuso de drogas, traz 3 hipóteses de internação. A internação voluntária, que é aquela onde o próprio usuário se sente, quer fazer o tratamento. Aliás, é interessante dizer que a maior pesquisa realizada no Brasil e talvez no mundo, uma pesquisa realizada pela ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública, e a Fiocruz, apontam que mais de 70% dos usuários, das pessoas em situação de rua com histórico de abuso de drogas, querem se submeter ao tratamento. Bom, não foi isso que a gente viu em São Paulo. Porque dos mil a questão é 60 de certo. Sim, mas porque a lógica de aproximação deve ser uma lógica de confiança. Evidentemente. Né? Você chega lá e diz, vamos lá, todo mundo. Tinham 500 sendo acompanhados num programa. Então, essa é uma questão. Então, assim, você tem a internação voluntária, que é aquela que o próprio usuário quer, a internação involuntária, que é aquela que um terceiro, sempre mediante laudo médico circunstanciado, em virtude da situação peculiar e particular daquela pessoa, e aí a autorização médica para isso, e mesmo nesse caso, quando há internação involuntária, que é o caso de internação em situações excepcionalíssimas, né, por força da própria determinação legal, que isso só deve ser utilizado quando o tratamento extra-hospitalar não der resultado. Quer dizer, são etapas, e você tem essa situação de excepcionalidade que você poderia falar em internação involuntária, porque a internação compulsória, que é vulgarmente colocada como cabível nessa situação, a internação compulsória é aquela para quem pratica um desvio criminoso e recebe, então, como sanção, como resposta, alguma coisa análoga à pena, que seria a medida de segurança, e aí seria ou tratamento ambulatorial ou a internação. Essa seria a internação, então, a internação compulsória. Ela pode ser aplicada também cautelarmente, né? Antes da sentença. Eu vou fazer um intervalo, porque na volta eu queria que a gente conversasse sobre o caso específico, porque hoje no Globo saíram 2 casos. O caso do irmão da Suzane Richthofen, que eu acho que é muito interessante como caso para a gente analisar, e o caso de um rapaz que era carioca e está em São Paulo, que foi encontrado, um economista, enfim. A gente mostra o caso e a gente conversa sobre isso. A gente vai, então, para mais um intervalo. Na volta é o último bloco, Sem Censura. A gente volta já. Nós voltamos com o Sem Censura, hoje falando de uma nova forma de terapia, uma nova forma de terapia, que é a constelação familiar sistêmica. Estamos falando também da internação de usuários de drogas. Por favor, não vamos misturar uma coisa com outra. E também estamos falando do projeto Damas de Companhia, da Maria Helena. Nós temos perguntas, Bruno? Tem um comentário e uma pergunta. Tiago Rodrigo comenta que ele é a favor completamente da internação compulsória, sem restrições, contudo, sem violência ou maus tratos. Sim, é possível. E o Leandro Figueira, ele quer saber o que fazer com as pessoas que estão precisando de tratamento e não querem se tratar. Ótimo, eu acho que é esse que é o ponto mesmo da nossa conversa. Porque uma coisa é todo mundo está de acordo que o que aconteceu em São Paulo foi truculento, abusivo, não respeitou direitos humanos, etc. Mas a gente tem uma situação concreta, ou seja, pessoas que estão lidando com outras pessoas drogadas e o que elas fazem com essas pessoas que têm todos os direitos. Vamos lá, Ricardo. Bom, como eu disse antes, o problema é complexo, a gente precisa ter calma e ver que a questão da droga, a droga é um arco que vai da cafeína à heroína. Você pode tratar a droga de diversas maneiras, seja com a proibição, inclusive criminalizando, você tem medicamento, droga que você compra na gôndola, você tem droga que você precisa de receita, droga que tem tarja azul, vermelha, tarja preta, então tem um gradiente enorme de formas de tratar da droga. Dentro dessa mesma perspectiva, você tem formas distintas também de uso da droga. Aliás, a maioria dos usuários de droga, e a gente falava que
de casos de subnotificação, quem faz o uso no seu ambiente privado. Então você tem fica uso... fumando maconha em casa, Sim. cheirando cocaína em casa, a gente não está falando, Inclusive, a pesquisa, a maior pesquisa a que eu me referi aqui da Fiocruz, ela esclarece que ela faz a entrevista com os usuários de cena aberta. Né? Então, os usuários que estão na rua, as entrevistas. Então, assim, há um uso que não é problemático de drogas, e há um uso problemático. Então, como eu disse, 77%, mais de 70%, eu não me lembro exatamente os dados. Desculpa, mas assim, não é problemático o uso de droga? Há casos de não entendi. Não, eu digo o uso problemático, claro, o uso que interfere na sua saúde, porque o uso de álcool, por exemplo, eu bebo socialmente. Esse é um uso não problemático de droga. Se a gente for estender para outros tipos de drogas, porque a gente tem que fazer a distinção, porque quando eu digo que tem um arco de drogas, eu tô abstraindo da questão legal de dizer essa aqui é ilícita e essa aqui é lícita. Então, eu estou falando dentro desse panorama anterior à própria proibição, né? Porque se a gente está lidando com uma proposta ou pensando e refletindo sobre saúde pública, a gente precisa pensar nesse arco mais amplo. Vou passar a palavra para o Hugo, porque ele está querendo dizer alguma coisa. Nós não estamos falando da droga especificamente, nós estamos falando de uma população em situação de rua vulnerável, porque um pouco essa história do uso da droga, faço uso socialmente do álcool, todos que fazem isso socialmente, né? Exatamente. De certa forma, a droga está presente na relação da sociedade. Agora, tem pessoas degradadas, em situação de rua, tem pessoas que, de fato, é evidente que estão tendo uma dificuldade muito grande, estão tendo problemas com o uso da droga. Não, mas nós introduzimos com esses 2 telefonemas uma outra coisa. Pessoas que convivem dentro de ambientes fechados familiares, sociais, com pessoas que se drogam e que estão atrapalhando a vida uns dos outros. Então, a gente está introduzindo uma coisa um pouquinho maior. Sim, mas eu digo que a abordagem é sempre a abordagem pessoal. É possível de se trabalhar a partir de uma situação do sujeito. A partir dali, quando aquilo se torna uma questão na relação, abre a possibilidade de acompanhar. Isso. Nós temos hoje, no Rio de Janeiro, 7 centros de atenção psicossocial que acompanham umas 4 mil pessoas, usuários de drogas. Todas em liberdade. 4 desses serviços funcionam 24 horas, 7 dias a semana. Eles têm leitos de retaguarda para situações de crise, dão suporte. A ideia é de ter sempre um serviço desses próximo do seu território, porque, na verdade, a referência é de você ter uma equipe que você vai procurar para acompanhar o cuidado. A família também pode acessar, pode dizer, olha só, eu estou com um problema, né? Minha irmã está com um uso de drogas e eu não consigo efetivamente fazer nada com ela. É possível que um contato de um outro consiga estabelecer um início de relação, porque o que trata é o vínculo, é a relação. Por exemplo, tem um do caso que apareceu hoje no Jornal Globo, era desse caso do irmão da Suzana Richthofen, outro era de um carioca que deve ter um rapaz de seus 40 e muitos, mas enfim, ele está na Cracolândia e disse que ele não quer saber. E entrevistaram a mãe dele. E a mãe dele disse, eu não consigo fazer mais nada. Eu já mandei dinheiro, eu já parei de mandar, eu não sei o quê. Eu não consigo fazer mais nada. Quer dizer, existe um momento em que tem um indivíduo que está querendo continuar numa situação, sendo que a gente sabe que, às vezes, não é o indivíduo que está falando, é a droga que está falando, né? Exatamente. Mas é complicado, a gente não sabe aí, o que fazer. Né, porque não é o indivíduo que está dizendo, eu quero me drogar até morrer. Tudo bem, não é ele que está falando, é a droga que está falando dentro dele. Ou é o indivíduo que está tão comprometido que não consegue se colocar. Não consegue mais, não dá. E isso é complicado. Precisa de uma mediação. Precisa. A mãe não está conseguindo, ela está pedindo ajuda. É necessário ter um terceiro que consiga interferir. Agora, me perdoe se eu estiver enganado. Dentro dessa perspectiva de mediação, quer dizer, a internação é sempre vista, até do ponto de vista médico, como um último recurso, né? Sim. Então, eu acho que, às vezes, nesse debate, a gente, como foi colocado aí por um internauta, é colocado que é a favor
da internação compulsória sem violência, sem truculência, o que são duas ideias contraditórias. São duas ideias contraditórias. Primeiro, porque é difícil você falar de uma não violência contra a vontade, contra a liberdade individual. Segundo, que é uma solução coletivizada que eu acho que vai de encontro, né, vai contra toda a recomendação médica, a legislação e os protocolos de psicopatologia, não sei se deve falar assim. Né? Então, essa questão... Esse é o ponto. Porque, na verdade, é preciso singularizar a relação. Claro. E, claro, um acolhimento a uma pessoa que está numa situação de degradação, ou a vezes pessoa é está necessário. vendo essa situação. E agora, internação só faz sentido se essa situação comprometer o estado físico dela. Assim, está na rua e acabou sendo contaminada, está com tuberculose. Talvez precise durante um período para conseguir trabalhar sendo internado por causa da tuberculose. A grávida pode estar sendo internada para proteger o bebê. Esses são casos muito complicados. Muito agudos, né? E sempre muito agudos. E muito singulares. No caso dessa pergunta, o que a gente diria que ele procure esses centros de assistência... Atenção psicossocial, os CAPs. Para ele poder entrar em contato e ver o que ele faz em relação a esse ente querido que... Tem um site que é Onde Ser Atendido, dentro da Secretaria de Saúde, o site da Secretaria Municipal de Saúde, você vai encontrar o link Onde Ser Atendido, que vai dar tanto a referência da clínica da família, da atenção primária de saúde, de onde essa pessoa mora, e do CAPS de referência. Então, é possível ali, porque ali você coloca o endereço, abre um quadrinho, dizendo o endereço da unidade, os telefones todos, quem você vai contactar, o e-mail, enfim, é possível de conseguir isso com facilidade hoje. O importante é a gente respeitar a pessoa que está passando por uma dificuldade muito séria, que é quem está envolvido com drogas. Bruno, vamos pôr mais os telespectadores aqui na conversa. E as perguntas e os comentários estão bem diversos. O Bruno Alonso, ele fala que miséria não é causa, é consequência, internação compulsória não resolve nada. A Neném, ela diz pelo Twitter que as ponderações que ela vê aí, no caso do programa, no debate, é que parece que ninguém quer assumir a responsabilidade sobre essas pessoas que já estão perdidas. E a Zelair Seixas, ela é do Rio de Janeiro, de Copacabana, ela diz que acha que o Rio de Janeiro deve estudar medidas bem imediatas, porque as pessoas em Copacabana já sentem medo de andar nas ruas à noite. No entorno do prédio dela, por exemplo, ela vê da janela constantemente, em média, 15 pessoas usando drogas. Esse é o comentário da Zelair Seixas. Vamos lá, o primeiro comentário, que é o que a gente faz com essas pessoas que já estão perdidas. Mata? Como é que era o nome da pessoa? Faz o quê? Neném. Né? Ninguém está definitivamente perdido. O que você acha, Ricardo? O que a gente faz com essas pessoas que já estão perdidas? Eu acho que a gente vive um país de profunda desigualdade social e essa ideia de que as pessoas estão perdidas, elas partem de um pressuposto, de um ponto de partida, que é a própria trajetória, como a gente tem aí como entrar numa discussão do que é o normal e o que é o patológico. Enfim, o respeito à individualidade das pessoas, aos hábitos culturais, inclusive, das pessoas, eu acho que é algo que não deve se perder aí nessa discussão. Né? Falar em pessoas completamente perdidas é difícil até de entender o que se quer dizer com isso. Agora, eu acho que a gente tem um modelo de lidar com esse problema em um caldo social, principalmente na quadra atual, em que parece que a sociedade está viciada na questão da prisão e da privação de liberdade, em que a privação de liberdade parece ser resposta para tudo. Eu vi certa vez o responsável pela nova política de drogas no Uruguai, o Julio Calzada, foi o coordenador dessa transição no Uruguai, em que ele diz algo muito interessante, que é o seguinte: o contrário de insegurança não é propriamente a segurança, mas o contrário de insegurança é a convivência. Então, eu acho que falta política pública, falta, primeiro,
compreensão exata das reais necessidades daquelas pessoas, e o ponto de partida não pode ser o ponto de partida da droga, do vício da droga. Acho que tem vulnerabilidades sociais que são anteriores a esse problema. E a convivência com essas pessoas, uma aproximação não truculenta, mas uma aproximação com assistência social, com psicólogo, com viabilização dessas pessoas terem acesso à documentação. Nós temos uma parceria na Defensoria Pública com a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, que é de tentar otimizar e maximizar as possibilidades de inserção, de reinserção no mercado de trabalho dessas pessoas em situação de rua. Então, são pequenos atos, mas que não têm solução. Às vezes, as pessoas querem uma solução imediata para um problema que ele tem tem diversas causas. E tem diversas causas e que se arrasta historicamente, que se construiu historicamente, e não dá para ter uma solução pontual que vá solucionar aquilo. Não dá para fingir que a gente, tirando da nossa vista, o problema está resolvido. E vai se construir essa solução no cotidiano. A gente precisa entender que qualquer forma de vida vale a pena. É fundamental a gente entender isso. É muito difícil você lidar hoje com o fenômeno de pessoas que ficam enternecidas com cãezinhos e gatinhos abandonados na rua, mas não tem a menor sensibilidade para com pessoas vivendo em situação de rua. É diferente. Então, mas eu sei que é diferente. Acho que não vamos há um sentimento de medo por trás disso. De terror em relação ao animal. Eu entendo porque claramente. Senão a gente elimina as pessoas da possibilidade de sentimento. Na verdade, eu não estou tirando o sentimento. Eu estou apenas dizendo o seguinte, que não existe nada perdido. Nem o cachorro, nem o gato, nem a pessoa. Isso. É necessário você ter um grau de aproximação. O trabalho que se faz com os consultórios na rua, você citou um, né, são 7 no município da cidade do Rio de Janeiro, é extremamente cuidadoso. As pessoas sabem quem são, sabem o nome, ainda fala, João, você aqui... Ué, você não estava lá no MEIA, enfim, o que houve? Ah, não, tive um problema no território, não sei o quê, sabe como é que é? Essas pessoas vão sendo acompanhadas. E, aos poucos, é possível construir um resgate. Eu me recordo de uma médica de consultório na rua, em São Paulo, isso, lá de Braços Abertos, que ela contava de uma senhorinha que não queria conversar sobre o uso de drogas. Ela dizia o seguinte, eu quero cuidar dos meus dentes. Falei, não, então eu vou cuidar, tá bom. Amanhã vamos combinar e tal. Combinava o horário, ela ia, levava até a unidade de saúde, ela começou a tratar os dentes. Quando no final ela fez a prótese, ela falou, agora eu quero ir nesse CAPS para tratar das drogas. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que pessoas que estão usando drogas são pessoas mais frágeis do que outras que não estão usando drogas. E essa necessidade existe na nossa família. Nós sabemos pessoas que são mais frágeis do que outras. Exatamente. Se a gente não tiver compaixão, no Brasil, a gente não tem o direito de não ter compaixão, porque, como você falou, é um país extremamente desigual, entendeu? Não tem jeito. Quer dizer, vamos amar os cachorrinhos? Vamos. Os gatinhos? Vamos. E os seres humanos, vamos dar a eles o direito. A gente tem bons exemplos aqui no Rio de Janeiro, né? Tem o padre ali da paróquia ali do Largo do Machado. Eu nunca vi esse trabalho, mas eu sei que ele acontece. Que ele faz um trabalho belíssimo com a comunidade ali, em que ele leva todas aquelas pessoas para dentro da igreja. Ele dá banho, ele dá jantar. É um cuidado. E aí é na hora que eu acho que, de repente... Né? A prefeitura, de repente, devia tomar pé disso e tentar colocar... Existem iniciativas. Mas que ficam capengas, né? Entendeu? Gente, a gente podia ficar a noite inteira conversando, né? Mas a gente vai ter que terminar o programa mesmo. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer enorme. Volte sempre. Obrigado. Flávia, querida, a gente precisa marcar um dia para ver esse negócio aí, como é que funciona. Hugo, foi ótimo saber que você está perto. Muito sucesso, Marilena. Tá bom. Vamos Posso embora? falar só uma coisinha? Pode. Dia 14 de junho agora, a gente vai estar fazendo o evento de lançamento com um bailão, né, para essas mulheres, ali numa casa preservada pelo Patrimônio Histórico, na Real Grandeza. Então, qualquer informação através da nossa página no Facebook. Ok. A gente vai voltar com o Facebook já. Olha só, vocês que estavam nos acompanhando em casa, fiquem agora com o programa Cenário Econômico do Adalberto Piotto, ou então venham conosco para o Facebook. Aliás, hoje,
tem trilha de letras, Bruno. Que programa imperdível! Hoje aqui na TV, tá? Senão a gente volta amanhã às 5 horas da tarde, tá? Já estamos só no Facebook? Bruno, Assim, olha poxa. só, já estamos só no Facebook. Já. Olha Tem só. muito mais gente do que tudo. Né? Então vamos lá, Bruno, é tudo seu. Você quer esquentar o debate ou quer falar de uns assuntos mais leves primeiramente? Como você quiser, Bruno. Então vamos esquentar o debate. Olha só, a Marisa Oliveira pergunta, o que fazer então? Deixar as pessoas se matarem com crack e tudo ficar certo? Por que não internar para tentar se tratar? Se continua na rua, é muito difícil a pessoa se recuperar. Essa pergunta foi da Marisa Oliveira. Para mim, posso responder? Pode. Essa questão de se matar com crack, a pergunta parte de um pressuposto que é um mito. Porque você tem situações em que as pessoas morrem nas ruas, mas elas morrem de hepatite, de tuberculose, em decorrência de contração do vírus da AIDS. Eu não tenho exatamente os dados percentuais, mas os números em termos de overdose, que é o que parece que pressupõe a pergunta, são muito pequenos, né? Então não justifica esse alarme em cima da questão do uso da droga. Quer dizer, eu volto a dizer, é a situação de vulnerabilidade social, de falta de acesso à saúde, de dificuldade nutricional, inclusive, de acesso à alimentação, à moradia, que gera de falta de política de redução de danos, porque certas coisas poderiam, por exemplo, a hepatite, poderia ser minimizado o problema, como determina o decreto presidencial que fala das políticas de atendimento ao crack, com políticas de redução de dano, como fornecimento de cachimbo, por exemplo, né, que as pessoas fumam o crack em lata, que você tem problema com contaminação por metais pesados. Quer dizer, são coisas associadas, mas a gente... Ricardo, nós temos um grupo, que é a Bike da Prevenção, que são 10 usuários de drogas, agentes redutores de danos, que vão onde ninguém vai. Eles andam de bicicleta, um triciclo que leva... Inclusive, alguns com percepções assim do tipo, eu vou levar água, porque quando a gente está lá na cena de uso, é difícil de ter água limpa para beber. Então, água e copinho descartável. E eles levam camisinha, assim, eles mantêm uma relação com os usuários de drogas onde não se chega. Veja, o problema que ela coloca não é deixar a pessoa se matar pelo... Só para um detalhe também, assim, se existe uma droga que mata e pode matar pessoas, é a loló, que é algo que a gente quase não fala, que são os inúmeras composições de solventes voláteis. Que estão cada vez piores, né? Terríveis. Elas têm um efeito destrutivo. E são baratas, difíceis de você controlar a comercialização, são difundidas claro, entre essa população de rua. Quer dizer, não. Nos assim, colégios, os adolescentes. Isso é um problema. Eu conheço um sapateiro que foi assaltado simplesmente por causa de droga. Assim, essa é uma questão. Agora, é possível de buscar tratamento. O tratamento não é sinônimo de internação. Internação é uma das possibilidades que pode ser aventadas na perspectiva de ajudar de tratar alguém. O primeiro movimento pode ser, inclusive, da pessoa. Falar, olha, tem uma pessoa lá, eu quero chamar, fazer contato, para, de fato, a gente poder acompanhar. A cidade é grande, de fato, vão ter situações que a gente não consegue alcançar. Tudo. Vamos lá. Olha aí, mais comentários. O Cláudio diz, a vida banalizada a esse ponto. A Cracolândia é visível. Os seres humanos que a frequentam são invisíveis. A Márcia Maria, ela fala que é difícil agradar a todos, mas há que se respeitar a todos, inclusive as pessoas que vivem em torno da Cracolândia. Os viciados não ameaçam é uma pergunta. Os viciados não ameaçam a tranquilidade da população? Ameaçam. Tratamento compulsório é violência? Outra pergunta. Complicado. E
Tem uma pergunta do Fernando, um comentário, aliás, do Fernando Veloso, que é interessante. Ele fala que na psicanálise o paciente, e eu estou travando a língua hoje pra caramba, o paciente tem que querer se tratar. Se não tem esse interesse, não adianta nada. Acho que o mesmo se aplica em pessoas viciadas em drogas. Certamente. É por aí. Você precisa ter alguma demanda. Por isso que a gente constrói a demanda. No contato com a pessoa, né, esse contato é que vai produzir o movimento dela, em algum momento, ela querer parar de utilizar. Esses agentes redutores de danos, que eu estava do bike da prevenção, vários deles ainda usam drogas, mas alguns muito pouco e alguns já nem usam mais, porque de alguma forma eles estão trabalhando com a droga, estão diretamente no contato com a droga. Uma luta diária, né? Aos poucos começa a perder o sentido que tinha. Então é possível, acho que o Fernando tem toda a razão. Tem que se construir essa demanda. Esse é o passo inicial para o tratamento. Fala aí, Ricardo. Pode falar. É uma questão um pouco polêmica, mas veja, muitas dessas preocupações, que são aquelas assim, mas próximo dessas cenas de uso, há muitos pequenos furtos, as pessoas ficam amedrontadas de passar ali. Veja, nós temos uma política de drogas hoje que ela proíbe, que é proibido, é criminalizado o uso de droga, né? Muito embora você tenha uma tolerância social crescente, enfim, esse é um tema que está deixando... mas quando a gente quer prender alguém, a paulatinamente gente planta de ser um pacotinho tabu. Sim, essa é uma questão. Agora, veja, você pode pensar num policiamento ostensivo mais próximo dessas regiões para evitar esse tipo de coisa, porque nem todas as pessoas que estão ali praticam esses atos, e se aqueles que praticam, é claro que tem que ter o policiamento ostensivo para coibir e, eventualmente, prender aqueles que fazem isso. Agora, como é que você vai fazer um policiamento ostensivo próximo a uma área dessa em que e você vai convencer um policial militar, na lógica que é formada, informada e estruturada, a polícia ostensiva no Brasil, que é a lógica da militarização, cuja formação é preparada para a lógica de combate ao inimigo. Ponto. Como é que você vai convencer um policial com essa formação de que ele está diante de uma cena de uso de droga e que ele não deve se preocupar com isso, que o foco dele deve ser a prevenção dos crimes contra o patrimônio que ocorrem ali. Então veja como a política de drogas gera um problema. A política de drogas, a gente não tem tempo para falar disso, mas a política de drogas ela é responsável, inclusive, pelo surgimento do crack, que o crack é um subproduto da cocaína. Sim, né? Então, como a política de drogas ela gera problemas e depois ela fornece embaraços para a própria solução desses problemas. A própria criminalização do usuário interdita o acesso à saúde. Né? Que quem vai... eu sou usuário de drogas. Quer dizer, você vai confessar um crime para o tratamento. Quer dizer, o fato de você ter essa conduta descriminalizada... Tudo bem, Ricardo, isso é verdade. Mas... seria um primeiro passo. É por isso que eu falo que é polêmico. O problema existe. O problema existe, ele é real, ele existe em Amsterdã. Não, que tem uma política de drogas mais ou menos, existe no Uruguai. Quer dizer, a droga é complicada. E Amsterdã não tem fuzil. Mas está no mundo inteiro, só que... Em Amsterdã, em Nova York, em Londres tem tráfico de drogas, mas não tem... Não, tá certo. Não, violência. Por isso que eu falo que o problema a gente vive numa sociedade com extrema desigualdade, extrema miséria, e nós temos a nossa história, no mundo que todo, é diferente. Morre mais gente da guerra contra as drogas do que das consequências das drogas. Então, na verdade, essa discussão tem que ser revista. A posição da polícia, eu concordo plenamente com o Ricardo, de trabalhar com a criminalidade. Eu acho que não é a questão. Outro dia a gente estava fazendo um programa sobre suicídios e a gente viu que a quantidade de soldados mortos na guerra do Irã, na guerra do Iraque, é muito menor do que dos soldados que se matam porque voltaram da guerra. Quer dizer, as coisas são trocadas. Ninguém morre tanto da droga, sim. Mas você mata muita gente na guerra às drogas, né? Você acaba matando. Gente, eu acho que chega, né?
Eu tenho disposição para falar mais. Eu gosto do Vamos lá. A Norma, dona Norma Sueli, ela falou que queria escutar mais as duas senhoras. Eu acho que aqui tá rolando uma guerra. Gente, não briga, não. Tá rolando uma guerra aqui, as pessoas já estão brigando entre eles. Jura? É importante debater, mesmo? né? Aqui a gente tá aqui tá calma. tranquilo. Aqui tá tranquilo. Deixa eu fazer um comentário. Eu me lembrei, ouvindo a Flávia falar, eu me lembrei de uma tirinha da Mafalda, que é bem interessante. Ela dizendo assim, puxa vida, coube a mim, justamente a mim, ser eu. Que sacanagem, não? Legal. Olha Porque só, você leva a conhecer isso. Maravilha. Deixa eu passar a palavra para Maria Helena e para a Flávia, só para terminar. Com palavras de esperança. Vamos lá, Maria Helena. Palavras de esperança. Não, Ah, acho eu que acho no que meio, né? Acho que o assunto é pesado, né? Acho que essa questão das Mas é tão drogas, nossa, da figura né? humana por trás disso, realmente é uma coisa extremamente delicada, né? Então, eu estou hoje fazendo projetos para elevar a autoestima das pessoas, né? Eu acho que a gente está precisando disso, a cidade está precisando disso, né? O presidente da Rio Tour, inclusive, está fazendo um trabalho belíssimo, né? De levantar a autoestima da cidade do Rio de Janeiro. E eu vou pegar carona com isso e vamos em frente com Damas e Companhia por aí. Agora, tem um monte de gente na internet querendo se candidatar a ser uma dama de Ótimo, companhia. pode. Tem uma até que é especialista em shiatsu. Ah, é? Não é? Pode, bem-vinda. Super Então, bem-vinda. vamos lá. Nosso contato na nossa página do Facebook, Damas e Companhia, né? Ou através do próprio e-mail, atendimento@damasecompanhia.com.br. Manda o Maravilha. currículo. Isso, e a gente avalia, obviamente. Vamos lá, Flávia. Bem, eu acho que eu vou falar então um pouquinho pegando o assunto dominante de hoje, né, incluindo um pouco com a constelação. Tem algo que o Bert Helling fala muito, que é assim, enquanto tiver uma pessoa excluída do sistema, o sistema vai ficar em desequilíbrio. E nós, por essa fidelidade ao sistema, tendemos a adoecer. Se a gente entende que todos nós vivemos em sistemas, inicialmente da família, e isso vai se ampliando, né? Nós podemos entender que enquanto sociedade, olharmos para questões que a gente considere problema, né, e excluir, pensar em políticas de exclusão ao invés de inclusão, né, até ouvindo as perguntas, eu fiquei com uma sensação assim, mas será que essas pessoas que estão perguntando, elas já olharam para aquela situação, né? Porque assim, eu acho que quando a gente tem um olhar de inclusão, aí todos nós estamos completos, porque a verdade é, se alguém tiver em sofrimento, nós somos um sistema só. Isso não dá para negar, né? Então, eu acho que, assim, se a gente puder pensar mais, né, em formatos de inclusão, até no nosso olhar para algo que para a gente possa ser difícil, né, eu acho que é melhor. Ao invés de procurar a cura, vamos na transformação, né? Vamos no processo, vamos na empatia, que aí eu acho que talvez Maravilha, Flávia. Obrigada. E aproveito, posso convidar também todos vocês que quiserem vivenciar uma constelação familiar. Esse sábado eu vou fazer uma constelação aberta em Botafogo. Legal. E tem todas as informações também no meu site, que é constelaçãofamiliar.com.br, sem o tio e a cedilha. constelacãofamiliar.com.br. Maravilha. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Hugo. Obrigado, Flávia. Obrigado, Maria Helena. Obrigada. Bruno, aí, chegou ao final. Lacramos. Lacramos. Programa lacrador. Amanhã a gente volta. Obrigada. Até lá. Vai,